Quando Pavel encontrou aqueles pequenos filhotes escondidos no celeiro, sentiu o tipo de alegria silenciosa que só quem vive em contato com a terra conhece. Mal sabia ele que meses depois, o que parecia uma simples descoberta inocente traria à tona algo completamente inesperado. Pavel era um homem calado, com mãos marcadas pelo frio e pela enxada. Herdara uma vasta propriedade no sul da Rússia, aos pés de cordilheiras cobertas por uma camada espessa de neve durante boa parte do ano. Ali, entre cultivos sazonais e lenha empilhada para enfrentar os invernos, ele vivia só, mas nunca se sentia solitário. A varanda de sua casa era o lugar predileto, onde se sentava com uma caneca de chá preto, observando o fôlego gelado das montanhas e os animais que vinham, vez ou outra, buscar abrigo em seus campos. Numa manhã gelada, ao se dar conta de que suas luvas de couro haviam sumido, Pavel decidiu procurá-las no celeiro, o último lugar onde se lembrava de tê-las deixado. Vasculhou caixas, empurrou ferramentas e revirou fardos de feno até que, num canto menos iluminado, algo sob a palha chamou sua atenção. Lá estavam elas, suas luvas, quase enterradas, mas não estavam sozinhas. Atrás do monte de feno, aninhados entre as fibras secas, havia pequenos corpos felpudos enrolados uns sobre os outros como se fossem um único ser. Filhotes, cinzentos, compactos, com pelos grossos e olhos semicerrados que o observavam com um tipo de cautela incomum. Quando Pavel se aproximou, os pequenos não correram, mas rosnaram, um som baixo, estranho, vindo de criaturas tão jovens. O corpo dele se enrijecia, e os olhos, em vez de mostrar medo, pareciam medir cada movimento do estranho à frente. Pavel recuou um passo. Aquilo não era comum. Já tinha visto muitos gatinhos passarem por ali, principalmente os nascidos das gatas vadias que circulavam pela fazenda. Mas aqueles, havia algo de diferente. Um traço selvagem no olhar. Uma densidade na pelagem que não era de bicho doméstico. Intrigado, ele permaneceu ali por mais alguns minutos, em silêncio, como se a resposta para aquela presença incomum estivesse escondida no ar frio do celeiro. Enquanto observava os pequenos animais se encolhendo entre as palhas, Pavel não conseguia afastar a sensação de que havia algo fora do comum naquela cena. A ausência de uma mãe por perto o incomodava. Em todos os anos lidando com bichos na fazenda, nunca vira filhotes tão novos completamente sozinhos. Primeiro, pensou que talvez alguém os tivesse deixado ali propositalmente, numa tentativa desesperada de salvá-los do frio. Depois, cogitou que pudessem ser descendentes de algum gato selvagem que tivesse abandonado a ninhada por instinto ou necessidade. Quanto mais refletia, mais percebia que aquele não seria um cuidado simples. Pavel tentou a abordagem mais básica. Deixou pedaços de carne cortados perto deles, esperando que o cheiro os atraísse. Mas nada aconteceu. Os filhotes ignoraram a comida ou apenas farejaram com desconfiança. Talvez fossem jovens demais. Talvez apenas diferentes. Além disso, sua natureza parecia desconcertante. Não brincavam como gatinhos comuns. Seus movimentos eram cuidadosos, silenciosos, como se tudo ao redor fosse desconhecido e hostil. Alimentá-los manualmente se mostrou impossível. Cada tentativa era recebida com pequenos rosnados ou esquivas rápidas. Pavel entendeu que precisaria de uma estratégia mais direta, munido de um par de luvas reforçadas, daquelas que usava para cortar lenha ou lidar com arame farpado. Ele se agachou lentamente, tentando não parecer ameaçador. Um a um, com delicadeza e firmeza, colocou os pequenos em uma velha cesta de vime forrada com um cobertor. Os protestos vieram em forma de miados ásperos e olhares indignados, mas ao final, nenhum se feriu, nem ele. De volta à casa, Pavel abriu espaço no banheiro, o cômodo mais aquecido e silencioso. Empilhou caixas de papelão, criou pequenos esconderijos com panos e toalhas velhas, um abrigo improvisado para criaturas que ainda pareciam desconfiar de cada movimento seu. Ele deixou a tampa da cesta entreaberta e se afastou, permitindo que saíssem quando quisessem. Preferia que a confiança viesse por escolha, não por imposição. Durante os primeiros dias, eles mal se moviam, preferiam se manter encolhidos, quase camuflados entre os panos. Mas, aos poucos, o som das patas curiosas de seus gatos adultos se aproximando começou a alterar o clima. Os animais da casa, acostumados com Pavel e entre si, foram os primeiros a notar os visitantes. Se aproximavam devagar,
cheiravam o ar e observavam a movimentação com um interesse cauteloso. Pavel sentia o peito apertar sempre que notava qualquer tensão nos olhares. Não sabia ao certo do que aqueles filhotes seriam capazes. Até ali, ainda não tinham mostrado um traço sequer de doçura. Mas, para sua surpresa, os instintos falaram mais alto. A gata mais velha da casa, uma fêmea malhada que vivia com Pavel havia anos, aproximou-se com uma calma ancestral. Passou a visitar o banheiro com frequência, sentando-se diante da cesta como quem guarda um segredo. E então, em um daqueles milagres que só a natureza compreende, começou a produzir leite. O vínculo se formou ali. Os filhotes se aninharam nela como se a conhecessem há muito tempo. Os outros gatos passaram a tolerar, até mesmo acolher, a presença dos pequenos estranhos. E os filhotes, antes arredios, começaram a aceitar pedaços de carne com mais voracidade, deixando que Pavel se aproximasse sem tanto receio. Às vezes, até o observavam comer, com seus olhos redondos e curiosos, como se estivessem estudando sua espécie também. Pavel, silenciosamente, sentiu algo se abrir dentro do peito. Uma alegria discreta. O tipo de felicidade que vem não do controle, mas da aceitação do que não se entende totalmente. Passado mais de um mês, Pavel decidiu buscar ajuda profissional. Ligou para Igor, o velho veterinário da vila vizinha, pedindo que viesse examiná-los. Ainda tinha dúvidas sobre como os filhotes reagiriam à presença de um estranho, mas achava que havia construído confiança suficiente para tentar. O plano, no entanto, foi frustrado por uma reviravolta do clima. A primavera dava os primeiros sinais quando uma onda de frio súbita cobriu os campos de branco outra vez. A estrada ficou impraticável. Igor não conseguiu chegar. A visita teve que ser adiada. Enquanto isso, Pavel se dividia entre as tarefas da fazenda e o acompanhamento silencioso daquela pequena comunidade felina que crescia sob seu teto. Mesmo sem saber exatamente de onde vinham ou o que eram, ele já não os via como um fardo. Eles ainda não permitiam carinhos, mas tampouco fugiam. Não eram totalmente selvagens, nem inteiramente domésticos, e talvez fosse isso o que mais fascinava Pavel. Com a rotina cada vez mais intensa, Pavel foi adiando a visita ao veterinário. A intenção ainda estava lá, mas os dias se encavalavam uns nos outros. E sempre havia uma cerca para consertar, um maquinário para revisar ou um animal que exigia atenção imediata. Enquanto isso, os filhotes cresciam. Começaram a sair do banheiro por conta própria, atravessando corredores, explorando cômodos, e em pouco tempo descobriram o mundo além das paredes da casa. Pavel, percebendo que o ciclo havia mudado, passou a deixar a porta dos fundos entreaberta. Era a escolha deles, afinal. Saíam e voltavam quando bem entendiam. Ele continuava garantindo tigelas cheias de comida e água fresca, mas os filhotes, agora mais ágeis e destemidos, preferiam caçar por conta própria. Pequenos roedores começaram a desaparecer, e às vezes Pavel encontrava sinais discretos da caçada nos cantos do quintal. Ainda assim, havia algo de ambíguo na relação deles. Nunca se tornaram gatos de colo. Não o seguiam pela casa nem pediam atenção. Aceitavam sua presença, mas não pareciam desejá-la. Em muitos momentos, Pavel tinha a sensação de que era apenas um espectador na vida deles, e não o contrário. Mas ele compreendia. Nem todo gato busca afeto da mesma forma. Alguns preferem a distância, o silêncio, e mesmo assim são presença, são companhia. Esses pequenos, mesmo arredios, preenchiam a fazenda com uma energia viva e misteriosa. O celeiro passou a ser um dos locais favoritos deles, especialmente nas noites mais frias. Escondiam-se entre os fardos de palha ou desapareciam nos cantos mais escuros, voltando apenas ao amanhecer. Em dias movimentados, quando havia visitas ou entregas, sumiam por completo, como se tivessem evaporado no vento. Pavel aprendeu a respeitar esse comportamento. Para ajudá-los, decidiu transformar a paisagem ao redor. Posicionou pedras grandes nos arredores do campo e arrastou tocos ocos de árvores antigas para pontos estratégicos da propriedade. Cada estrutura servia como abrigo, esconderijo ou mirante. Era seu modo de dizer que eles pertenciam àquele lugar, mesmo que vivessem à margem dele. Meses se passaram desde o dia em que Pavel encontrara os pequenos filhotes escondidos no feno. Agora, crescidos, moviam-se com agilidade pela propriedade, saltando entre pedras e escalando as pilastras do celeiro com a graça de quem sempre pertenceu à paisagem.
Mas num fim de tarde, uma nova urgência o forçou a buscar ajuda. Uma de suas cabras leiteiras adoecera, e ele precisou finalmente chamar o velho Igor, o veterinário da vila. O diagnóstico foi simples: uma infecção tratável com alguns dias de antibiótico. Aliviado, Pavel acompanhava Igor até o portão quando este lhe lançou um olhar curioso. "E aqueles filhotes de que você falou meses atrás, ainda estão por aqui?" Pavel sorriu quase envergonhado. Fez um gesto com a cabeça em direção ao celeiro. "Se for agora, é capaz de encontrá-los lá dentro. Costumam se recolher por volta dessa hora." Juntos caminharam até o celeiro. Mas assim que Igor cruzou a entrada, os animais sumiram como sombras. Um segundo depois, um riso surpreso rompeu o silêncio. "Pavel", disse Igor com um brilho nos olhos, "esses aí não são gatos domésticos. Você sabe com o que está lidando?" Pavel franziu o senho. "O quê?" O veterinário se agachou perto de um dos cantos, onde um dos felinos ainda espreitava, imóvel. "Gatos de palas", anunciou, quase sussurrando, como se nomear a espécie exigisse reverência. "Felinos selvagens, raros. Vivem nas regiões montanhosas daqui, mas é quase impossível vê-los tão de perto. E você criou uma ninhada inteira sem saber." Pavel permaneceu em silêncio por um tempo, digerindo a descoberta. Tudo fez sentido. Os olhares desconfiados, os rosnados, o fascínio por caçar, a resistência ao toque humano. "Então eles não deveriam estar aqui", murmurou. "Não como animais de estimação", confirmou Igor. "Mas o que você fez foi incrível. Eles estão saudáveis. Isso já é um milagre." Com a orientação do veterinário e o apoio de uma pequena organização de conservação da fauna da região, Pavel deu início a um novo capítulo daquela história. Construiu espaços de transição seguros, colaborou com biólogos e especialistas e, aos poucos, preparou os felinos para algo que ele sabia que seria inevitável: o retorno à liberdade. Não foi fácil deixá-los ir, mas Pavel sabia que pertencer à natureza era o destino deles desde o começo. Eles não o abandonaram, apenas seguiram seu caminho. E foi ali, diante das montanhas que cercavam sua fazenda, que Pavel entendeu algo essencial. Às vezes, os encontros mais improváveis nos tornam guardiões de algo muito maior que nós. Se essa história te tocou, deixe um comentário, curta o vídeo e compartilhe com alguém que também ame animais. Isso me ajuda a continuar trazendo histórias como esta, onde a compaixão revela o extraordinário. Agora, imagine abrir a porta numa noite gelada e encontrar uma cadela exausta, protegendo 2 filhotes do frio. Ela não late, não foge, apenas olha como se pedisse socorro. Mas o que parecia um pedido de ajuda era só o começo. De onde ela veio? O que está tentando escapar? E por que, de repente, estranhos começaram a rondar a casa como se soubessem exatamente o que procurar? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal. Amo meu patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!